Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estamos prontos para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos realizando um estudo bíblico no livro de João, o Evangelho segundo João. E o título desse estudo é Voar. Ver, ouvir, amar para repartir Jesus Cristo. Voar. Que bom que você separou esse tempo para meditar com a gente e ver Jesus, ouvir Jesus e começar a sentir o amor que Ele tem para você e para mim também, para que você possa também amá-lo e vivê-lo ou reparti-lo. Estamos em capítulo 2 do Evangelho segundo João, iniciando agora hoje de manhã no versículo 13. É um momento muito bonito, mas também chocante no ministério de Jesus. Logo depois, alguns dias depois que ele transformou água em vinho, naquele momento de um casamento, essa interação entre Jesus e sua mãe, e seus discípulos, e seus irmãos, e membros da família, e amigos. Agora a gente vai ver um outro lado de Jesus. Se lembra que em capítulo 1, a gente viu aquele versículo, e ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Agora, falar a verdade é uma forma de oferecer graça, mas a verdade não é flexível, não é um debate que a gente tem com Jesus. Quando Jesus fala, ele é a verdade falando. Então, quando Jesus resolve falar em qualquer contexto a verdade, isso pode até assustar a gente um pouco. Quando ele transforma água em vinho, a gente fica impressionado que ele é tão gracioso e generoso. Agora a gente vai ver um outro lado de Jesus. Deixa eu ler o trecho. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombos disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade de fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Aqui a gente vê esse lado de Jesus, a verdade. Ele é certamente Jesus cheio de graça, mas ele também é Jesus, a pura, eterna verdade que abre sua boca e fala as palavras de Deus, porque ele é o Verbo, ele é Deus entre nós. É interessante que ele agora entra no templo, época da Páscoa. Lembra-se que ele vai morrer também nessa mesma época do ano, durante esse início da Páscoa. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus entra dentro do templo como sendo o Cordeiro de Deus. Ele entra dentro do templo, e o templo era uma ilustração construída como Deus mandou construir,
que ilustra o caminho de volta para o Pai. O caminho que o ser humano pode entrar e chegar na presença verdadeira de Deus. E através de muitos cuidados e sacrifícios e tudo mais, aquela área do templo era uma ilustração para o povo se preparar para a chega do Cordeiro de Deus. E literalmente Jesus é esse templo. Jesus é tudo que significa como ilustração a construção do templo, daquele templo. Jesus é a essência, a razão da existência do templo. Então, quando ele começa a limpar o templo, isso é um primeiro passo. E Jesus, quando ele vem para o mundo, tem um versículo muito lindo em João 15. Ele disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, quando Jesus entra no templo, ele limpa o templo. Ele fala limpa. E uma das coisas mais importantes no discipulado é que quando a gente ouve Jesus, a gente vendo Jesus, ouvindo Jesus, ouvir Jesus limpa a gente. Porque mentira é sujeira. Mentira tira a vida, destrói a vida, rouba a vida. Então, quando Jesus fala, as palavras dele têm o poder de limpar o ambiente e fazer o caminho limpo e direto para a presença de Deus. Então, Jesus está ilustrando isso. Então, ele expulsa esse pessoal que transformou o templo num lugar sujo de mercadorias e de venda e de dinheiro. E ele diz, eu tenho que limpar isso. Então, ele vai fazer essa limpeza da humanidade falando com a gente. É extremamente importante, a gente aprende, quando termina aqui, e diz assim, então creram nessa escritura e na palavra que Jesus dissera. Nós temos duas maneiras da gente ouvir, pelas escrituras, que fala a pura verdade a respeito de Jesus, e o próprio Jesus, que sempre fala a verdade sobre tudo, porque ele é a verdade. Então, quando Jesus entra no templo, é a época da Páscoa, aquela libertação dos judeus do Egito, e toda aquela história de Moisés e o tempo lá no deserto, e tudo que tem nas escrituras. E Jesus chega, e ele faz uma coisa que ele faz de várias maneiras e muitas vezes. Ele chama toda a atenção para ele. Ele chama toda a atenção para ele. Por isso, eu falo para pastores, fique focado em Cristo. Lidero uma igreja focada em Cristo. Vive uma vida focada em Cristo. Por quê? Porque Jesus chamou toda a atenção para ele. Esse ato dele entrar no templo e expulsar esse pessoal faria dele um inimigo de um certo grupo, né? Ou eles se tornaram inimigos dele. E um pouco mais tempo, alguns anos depois, ele vai morrer na cruz, porque esse pessoal que ele ofendeu veio atrás dele, mas foi Deus que planejou tudo, porque ele foi de uma certa forma destruído na cruz. Ele foi a oferta como se fosse ele culpado de tudo. Deus fez ele pecado para que a gente pudesse ser a justiça de Deus. Então ele disse em 3 dias, está falando da ressurreição, depois da crucificação. É um trecho lindo. Outro pensamento para você meditar hoje. O que motivou Jesus para vir aqui e sofrer o que ele sofreu e fazer o que ele fez? Ele tinha pena da gente? Não, não foi isso. Não foi isso. Era muito mais profundo. Ele veio porque Deus é amor. E Jesus veio por causa do relacionamento que ele teve durante toda a eternidade com seu Pai.
Ele várias vezes fala, as palavras não são minhas, são as palavras dos meus pais, as obras não são minhas, as obras são as obras do meu pai. E aqui ele está dizendo aqui, isso é a casa do meu pai. Ele está dizendo, é entre eu e meu pai esse plano. Jesus fez o que ele fez por causa da vontade do seu pai. E para ser discípulo, a gente abraça Jesus, a gente ama Jesus, a gente quer repartir Jesus, porque também queremos fazer a vontade do Pai. É muito bonito isso. Leia esse trecho e medite, e você vai ver muitas coisas lindas. Tenha um ótimo dia. Lembre-se que Jesus, sim, ele faz coisas lindas e transformar a água em vinho. Mas cuidado, quando ele fala a verdade, ele fala e ele não está debatendo ninguém, ele não está fazendo uma sugestão, ele está sendo 100% genuíno e forte, e ele faz o que ele tem que fazer para limpar todos nós. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.